Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, a pergunta de hoje do Isso é Crime é se constitui crime mentir como testemunha em comissão parlamentar de inquérito, as famosas CPIs. Por que nós estamos perguntando isso? Está em curso uma CPI no Senado Federal para a investigação a respeito das ações e omissões do governo federal durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Nós estamos no mês de maio de 2021. Existe uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada pelo Senado Federal no começo desse mês de maio para inquirir testemunhas a respeito de atitudes, sejam elas ações ou omissões, do governo federal em relação à contenção da pandemia da Covid-19 no Brasil, desde o ano de 2020, né, quando se deflagrou de fato essa pandemia pelo mundo afora e também no nosso país. E essas pessoas que estão ali como testemunhas são muito variadas, né? Nós temos ministros, ex-ministros, nós temos secretários de governo, nós temos várias pessoas que estão atuando como testemunhas e também representantes, né, de companhias farmacêuticas e que produzem vacinas, para dizer exatamente o que aconteceu ou não aconteceu durante esses meses da pandemia da Covid no Brasil. E a questão que se suscita é, essas pessoas, elas têm o dever de falar a verdade? Quando elas mentem, elas cometem falso testemunho? O que é, afinal, esse crime de falso testemunho? E, principalmente, pessoal, é crime o falso testemunho perante CPI? Como exatamente se configura o crime de falso testemunho no Código Penal brasileiro? Como ele está configurado? E se abarca ou não também as comissões parlamentares de inquérito? Porque mentir, por assim dizer, tem que se saber onde, perante que tribunal, que investigador é que essa mentira vai ser contada e, finalmente, o âmbito, né, em que ela vai ser contada, o que constitui de fato o falso testemunho. Negar a verdade, falar uma mentira, deixar de afirmar alguma coisa, dizer que não sabe. Então, vamos imediatamente para o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Ele consta do nosso código desde 1940, né? Ele consta do artigo 342 da parte especial do Código Penal brasileiro. É um tipo bastante tradicional, ele tem um histórico, né, nas sucessivas legislações que antecederam o nosso Código Penal de 1940, tamanha importância de um depoimento de uma testemunha perante algum tipo de investigador, perante um juiz, né? Isso pode determinar os rumos daquele processo, uma vez que a pessoa pode estar não falando a verdade. Então, é muito importante que se tome esse compromisso das pessoas que são tidas como testemunhas. Mas não só das testemunhas, ok, pessoal? Nós vamos ver ali que o tipo é mais abrangente do que o mero testemunho, ele é mais abrangente do que o depoimento perante um juiz. Nós vamos ver só, então, como está configurado o artigo 342 no Código Penal brasileiro. Então, ali no 342 diz o seguinte, vamos colocar aqui no rodapé. Fazer afirmação falsa, calar, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Então, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor, contador ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Vejam que abrangente, a pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Então, está aí o tipo penal do artigo 342 do Código Penal brasileiro para nós analisarmos. Encaixa ou não encaixa o depoimento de alguém que está perante uma CPI? Então, vamos começar analisando exatamente o fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade e discorrer brevemente o que vem a ser essa verdade afinal ali para o processo ou inquérito em que ela está sendo investigada. O fazer afirmação falsa é realmente falsear, né? É dizer algo que difere da realidade que a pessoa conhece. Negar a verdade, calar a verdade, não é no sentido de fazer um mero silêncio, ok, pessoal? A testemunha, ela não tem uma obrigação de falar, mas ela tem uma obrigação de comparecimento, ela pode comparecer e nada falar, e nesse sentido ela não estaria, segundo a doutrina majoritária do falso testemunho, incorrendo em falso testemunho, quando ela simplesmente se omite. É quando ela de fato chega a fazer uma afirmação falsa, né? Ela cala a verdade dizendo que ela não sabe, quando ela sabe. Nega a verdade, ou seja, como se aquilo não tivesse acontecido, ou cala a verdade quando ela diz, eu não sei disso que aconteceu. Então, a testemunha que simplesmente não fala nada, silencia, fica reticente, segundo a doutrina, ela não chega a cometer de fato um falso testemunho, né? E importante, qual é esse conceito de verdade, afinal, né, tão perseguido pelo processo penal brasileiro e, em geral, pelo processo
pelos processos judiciais. Essa verdade ela é meramente relativa, né? Uma verdade real, que seja realmente reconstruída durante o processo, é impossível. Mas essa relatividade também está na cabeça de quem está testemunhando. Vejam só, nós temos duas teorias a respeito da verdade, uma teoria subjetiva e uma teoria objetiva. Pela teoria objetiva, está falando mentira aquele que fala algo que não corresponde com a realidade, que não bate com a realidade. Mas a pessoa poderia estar pensando que viu algo que ela não viu. Ela poderia estar equivocada. E nesse sentido, ela não teria o dolo, né, o chamado erro de tipo, de estar cometendo este crime. Para ela, ela não está fazendo uma afirmação falsa, já que ela está incorrendo no famoso erro de tipo e não tem o dolo, consciência e vontade de mentir. Então, por essa teoria objetiva, só de não bater o que a pessoa está falando com o que de fato aconteceu e o conjunto probatório trouxe outras evidências mostrando que aquela pessoa mente, já faria com que esse indivíduo incorresse em falso testemunho. Mas vejam que isso não é justo, pessoal, segundo essa teoria objetiva, porque pode ser que a pessoa esteja, como eu falei, incorrendo num erro de tipo, imaginando que está falando a verdade e que aquilo é algo, na realidade, falso, mas ela não sabe. Então, nós ficamos, na verdade, com a teoria subjetiva da verdade, ou seja, a pessoa tem uma interpretação da realidade, né? Ela imagina que viu algo, mas ela fala exatamente o contrário, ela fala que aquilo não aconteceu, ela vai calar ou negar a verdade ou fazer uma afirmação falsa sobre o que ela pensa ter visto, pensa saber. E aí sim ela tem o dolo, pessoal. Ainda que o que ela fale corresponde à verdade e não realize o tipo objetivo, né? Mas ela está de fato calando, negando, fazendo afirmações falsas sobre uma verdade que ela tem na sua cabeça. Então aí ela tem de fato o dolo. Então nós ficamos com a teoria subjetiva da verdade, segundo a qual não é exatamente a verdade que dos fatos como aconteceram, mas aquela verdade que o sujeito que é testemunha tem para si. E essa verdade na cabeça dele, ele está falseando. Portanto, está atuando com o dolo de mentir e está cometendo o falso testemunho, sim, certo? Ficamos com a teoria subjetiva da verdade. Como testemunha, intérprete, perito, contador, vejam só, a testemunha é aquela pessoa que sabe ou que ouviu falar algo de alguém, de um fato relativo a terceiro, né? É aquela que viu ou ouviu falar algo acontecido com um terceiro. Não diz respeito a ela mesma, mas a alguma pessoa em relação a qual ela presenciou ou ouviu falar, acabou de ouvir falar de um acontecimento, né, por pessoas que o presenciaram, e, portanto, é também testemunha de um acontecimento. Então, testemunhas são pessoas que têm esse conhecimento de ver ou de ouvir falar algo de alguém. Atuam como testemunhas, a maioria das pessoas, né? Algumas pessoas, elas estão, de fato, desobrigadas de prestar o compromisso da verdade, porque elas são muito ligadas a autor e réu, né? Ou seja, vamos imaginar ascendentes, descendentes, filhos, pais, avós, netos, o cônjuge, o companheiro, o irmão, são pessoas estreitamente ligadas e, portanto, o Código de Processo Penal desobriga que essas pessoas atuem como testemunhas. Elas atuam como meros informantes no processo penal, sem o compromisso de falar a verdade, já que elas têm uma proximidade muito grande com a pessoa interessada, para quem elas vão testemunhar, e poderiam, de fato, estar aí falseando a verdade, mas elas não têm esse compromisso, portanto, não cometem o crime, não tomam esse compromisso, né? O juiz não as adverte desse compromisso de falar a verdade. Por outro lado, há pessoas que são realmente impedidas de testemunhar, por obrigação profissional, por sigilo profissional, como advogados, como médicos, como psicólogos, ou que desempenham algum ministério, né? Por exemplo, padres, pastores, e que acolhem ali o segredo de algumas pessoas. Então, nesse sentido, essas pessoas não devem, né, realmente atuar como testemunhas, a não ser que sejam desobrigadas pelos seus constituintes, pelas pessoas que a buscaram, né, pelos seus clientes, pelos seus pacientes. Então, uma vez que o advogado sabe de algo do seu cliente, mas o cliente prefere que ele fale a verdade, até porque isso pode lhe beneficiar, que ele realmente deponha como testemunha no processo, então, a não ser que ele seja desobrigado pelo seu cliente, pelo seu constituinte, pelo seu paciente, ele está impedido de prestar o seu depoimento, porque ele poderia estar, ao prestar um depoimento, pessoal, cometendo um crime de violação de sigilo profissional do artigo 154 do Código Penal, tá? Então, testemunha não é qualquer pessoa, e em razão de profissão, de ministério, de ofício, pode ser que a pessoa, nesses casos que a gente narrou, nem possa testemunhar, porque estaria cometendo um crime ao revelar um segredo. Por mais que seja algo importante, é um segredo profissional, ok? Então, essa é a testemunha. Depois nós temos o perito. O perito é aquele que é esperto. Ele é alguém que conhece muito bem uma matéria e ele vai ali
como um médico, por exemplo, como um engenheiro, falar o que ele conhece, o que ele sabe em aplicação a alguma questão que existe no processo, né? Então, se ele é um engenheiro, ele vai dizer, por exemplo, por que uma ponte caiu, se não houve o emprego de um material adequado nessa construção. Se ele é um médico legista, ele vai dizer por que aquela pessoa morreu e qual foi a causa morte e o que teria causado, o instrumento que teria causado aquela morte. Ele tem o compromisso de falar a verdade como profissional, que é o perito é alguém que tem uma expertise em alguma coisa. Contador são pessoas que cuidam dos valores, né? Os contadores, as pessoas que têm a formação em contabilidade, eles cuidam desses cálculos judiciais, sobretudo valores de indenizações, de cálculos trabalhistas, eles são muito requisitados para isso. E ele, como esperto também, não deixa de ser o contador um perito, né, em contabilidade, ele tem a obrigação de fazer o cálculo correto. Imagine que uma indenização, por acaso, seja feita para mais ou para menos, com vistas a beneficiar uma parte, né, e nós teríamos também uma falsidade deste contador. O intérprete é aquele que interpreta a linguagem falada, né, um outro idioma, que não seja conhecido ali das partes e do juiz, portanto é trazido o intérprete para a interpretação verbal, né, de algum vernáculo estrangeiro, que não a língua portuguesa, e o tradutor traduz documentos por escrito, ele faz tradução, ele traz esses documentos e há uma veracidade naquilo que ele traduziu. Imaginem que ele mentisse, o juiz não tem conhecimento da língua e aquilo poderia determinar e mudar completamente os rumos de um processo. Então vejam, não é só o falso testemunho ou a falsa perícia que está aqui na rubrica do artigo 342, é também a atuação, além do testemunho e do perito, nós temos também o contador, o intérprete e o tradutor fazendo parte desse tipo penal. E aí nós temos o final do tipo penal, que é a cereja do bolo aqui do nosso vídeo, isso é crime. Nós temos o processo judicial ou administrativo, nós temos o inquérito policial e nós temos o juízo arbitral. Isso foi ampliado em 2001 para colocar esse finalzinho ali no tipo penal do artigo 342. Engloba o inquérito policial, pessoal. O inquérito policial, que é uma peça preparatória, não indispensável, não que seja um requisito de todo o processo penal passar pelo inquérito policial, mas é muito frequente que se utilize realmente o trabalho da Polícia Civil, investigando preliminarmente as infrações penais, para que se prepare, né, propriamente a investigação, quanto à materialidade e autoria, para se passar para o Ministério Público iniciar, então, a ação penal e propriamente desencadear todo o processo penal. Então, o inquérito policial, embora não seja uma peça imprescindível, ele é muito utilizado como um ato preparatório da ação penal propriamente dita. Inquérito policial, nós temos também o processo judicial administrativo e nós temos o juízo arbitral. Mas vejam só, essa ampliação é muito adequada, não é? Nós então tomamos o compromisso de veracidade das testemunhas, dos peritos, dos contadores, intérpretes e tradutores. Nós vimos que são muitas pessoas, né? Um crime dito especial, cometido por algumas pessoas, não por qualquer pessoa, em algumas esferas. Em relação ao processo judicial, não resta dúvida, é o processo penal, civil, trabalhista, nós temos ali várias formas de processo, né? Perante o juiz deve-se falar a verdade, não é? Indubitavelmente, não se pode negar essa verdade, mentir, dizer que não sabe, que não tem conhecimento de algo que se tem. Inclusive, por omissão, se comete o falso testemunho também. Em relação ao processo administrativo, são investigações que são feitas em relação a faltas de servidores estatutários, né? Servidores estaduais, municipais, federais, que faltam com seus deveres que constam dos seus estatutos respectivos de servidores públicos, né? São as infrações administrativas, por assim dizer. Então, são processos propriamente judiciais, administrativos, indubitavelmente tem-se um compromisso de falar a verdade aí. O inquérito policial, nós dissemos que é uma peça preparatória, não obrigatória, do processo penal. E aí eu quero falar com vocês sobre isso. Será que engloba a comissão parlamentar de inquérito? Será que engloba um inquérito civil, uma sindicância administrativa? Aí a doutrina se divide, pessoal. Aí nós temos realmente uma cisão e uma polêmica muito grande, né? Especialistas neste crime de falso testemunho ou falsa perícia, eles atestam que nós estaríamos fazendo uma analogia em malam partem se nós albergássemos dentro do conceito de inquérito policial outras formas de inquérito, como, por exemplo, o inquérito civil preparatório da ação civil pública, que é guiado pelo Ministério Público. Então, a própria sindicância administrativa que prepara, é uma peça preparatória, como um inquérito do processo administrativo, né? Então, a sindicância administrativa ficaria de fora, o inquérito civil ficaria de fora, isso para a doutrina mais restrita de interpretação desse tipo que nós estamos aqui no rodapé, artigo 342 do Código Penal Brasileiro.
A analogia em Malam-Partem, nós já falamos do princípio da legalidade, da estrita legalidade penal, ela é proibida em matéria penal se for para incriminar o réu. E aqui é o caso de se estender a incriminação de forma a abarcar situações que não estão literalmente na letra da lei, é o inquérito policial. Embora haja outros inquéritos preparatórios de processos penais também. E aí nós vamos falar da comissão parlamentar de inquérito. Entra ou não entra? Professor, é uma analogia em Malam-Partem ou não é? Autores admitem também, ok, o inquérito civil e a sindicância administrativa. Outros autores não admitem por causa do argumento da analogia em Malam-Partem, que é vedada quando prejudica, né? A analogia em Malam-Partem prejudica por si só o réu. A analogia não poderia ser utilizada. Então, como nós vamos decidir a respeito da comissão parlamentar de inquérito, que é o que está acontecendo agora, precisamente nesse contexto da CPI da Covid-19 no Brasil. Se uma pessoa mente perante uma comissão parlamentar de inquérito, ela está realizando esse tipo penal que nós temos aqui no rodapé do nosso vídeo ou não, pessoal? Pois é, esse tipo penal não. Mas vejam que tem solução para a situação. O artigo 4º da Lei 1579, que é de 1952, vou colocar para vocês, artigo 4º da Lei 1579 de 1952, que é uma lei que trata das comissões parlamentares de inquérito, uma lei bastante antiga mesmo, década de 50, ele diz no artigo 4º que fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em comissões parlamentares de inquérito merece a mesma pena do artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Ok? Então, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em comissão parlamentar de inquérito, em CPIs, inclusive uma norma incompleta ou imperfeita, porque a pena, né, ela se refere à mesma pena do artigo 342 do Código Penal, que é a pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa, que nós já conhecemos. Então, pronto. Nós nem precisamos fazer analogia de forma alguma, nós temos o tipo penal expresso em relação às comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. A pessoa realiza o artigo 4º dessa lei de 1952. Agora, veja bem, pessoal, fazendo essa afirmação falsa de forma flagrante perante uma CPI, a pessoa pode ser presa em flagrante? Aí nós vamos remeter ao Código de Processo Penal para saber, conhecer um pouquinho da prisão em flagrante. Já falei sobre isso com vocês aqui num julgado penal, que decretou a prisão em flagrante de um deputado federal no STF, mas nós temos aqui, particularmente, né, em relação à CPI, e como qualquer prisão em flagrante, pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, vou colocar também no rodapé, que qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais deverão decretar a prisão em flagrante de pessoa que seja encontrada, né, em situação de flagrante delito. Isso é o artigo 301 do Código de Processo Penal, algumas pessoas não sabem, mas qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais, né, e demais servidores públicos deverão decretar a prisão de pessoa que se encontre em flagrante delito. Depois nós temos várias situações de flagrante no artigo 302, o que é um flagrante? A pessoa está cometendo crime, acabou de cometer, né? Mas se ela está cometendo, indubitavelmente, nós temos o flagrante propriamente dito. E aí qualquer pessoa, desde que tenha condições de fazê-lo, não é, pessoal? Não é tão simples prender alguém, mas a pessoa pode levar esse cidadão preso porque está em flagrante delito, não só de falso testemunho, mas de qualquer outro delito que aconteça, levá-lo até a delegacia de polícia, onde então a pessoa permanecerá presa até que o juiz analise em 24 horas essa prisão em flagrante, né, uma vez decretada, e relaxa ou não essa prisão, e nós temos todas as possibilidades a partir da análise judicial, que é imperativa, ninguém pode permanecer indefinidamente preso em flagrante, até porque o cidadão pode prender alguém em flagrante, então isso tem que ser analisado pela autoridade judicial competente, ok? Então nós temos propriamente aí no artigo 301 a questão do flagrante delito, e qual delito? É o artigo 342 que a gente aprendeu no começo do vídeo. Antes de terminar, eu queria dizer que existe um alento. No artigo 342 do Código Penal, né, que a gente analisou no comecinho do vídeo, o parágrafo 2º, ele diz que se por acaso a pessoa que atuou, né, mentindo, fazendo afirmações falsas, negando ou calando a verdade nesses processos, o judicial, administrativo, o inquérito policial, o juízo arbitral, se ela por acaso fala a verdade ou se retrata antes da sentença em que aconteceu o ilícito, né, o fato deixa de ser punível. Então, o parágrafo 2º do artigo 342 diz que o fato deixará de ser punível se no processo em que aconteceu esse ilícito, né, foi cometido esse fato ilícito, que é o falso testemunho, a pessoa se retrata ou fala a verdade, né? A pessoa aí, no caso, testemunha, perito, intérprete, contador ou tradutor.
Ok, pessoal? Então, existe a possibilidade de exclusão, de extinção da punibilidade ainda dentro de um processo, algo que não aconteceu, nós estamos no âmbito da CPI, né? Então, vai vir um processo, talvez, guiado aí pelo Ministério Público, né? Pode vir a acontecer um processo penal diante de tudo isso, o processo da investigação do conteúdo da CPI, ok? E aí, a pessoa que falou a mentira perante a CPI, ela pode vir a se retratar ou falar a verdade, como está o parágrafo 2º, até que haja sentença de primeiro grau que estará investigando, que vai decidir possivelmente sobre tudo isso que está sendo apurado durante a CPI. Então, há bastante tempo mesmo para que isso possa ser feito por quem cometeu o falso testemunho. E aí, há uma extinção da punibilidade. A pessoa não é punida. Agora, se não faz isso, continua sujeita às penas da lei, penas de 2 a 4 anos de reclusão e multa, como nós acabamos de aprender. Bom, pessoal, esse foi o nosso quadro Isso é Crime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes, espero que vocês tenham gostado. E nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.